Boa noite, o Jornal da Guará está no ar. Veja os principais destaques do dia. Organizações sociais apresentam indicadores de desigualdade no mundo. Órgãos do governo e Unicef mostram relatórios para mudar a realidade no Maranhão. Governo do estado regulariza títulos de terra para moradores de áreas quilombolas. Começa a colheita da soja no estado, expectativa de novo recorde. E veja também, no carnaval, segurança será reforçada nos circuitos da folia. E quem pretende lucrar com a festa de Momo? Agora, no Jornal da Guará. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou um indicador preocupante da mortalidade no mundo. 1.400.000 crianças, é esse número mesmo, correm o risco de morrer de fome em todo o mundo. Um número chocante, e essas crianças estão justamente em países mais pobres do continente africano. Também hoje, uma publicação especializada em saúde divulgou um outro número, que até o ano de 2030, a expectativa de vida vai chegar aos 90 anos, principalmente entre as mulheres, só que em países europeus e asiáticos, justamente os mais ricos. Isso é um exemplo da desigualdade, ainda tão presente em todo o mundo. Os maranhenses, nós aqui no Brasil, Maranhão, temos uma expectativa de vida média de 70 anos, abaixo da média nacional, que é de 74 anos. Isso tem sim muito a ver com a desigualdade no país. E essa preocupação crescente com os indicadores de desigualdade é necessária. Uma organização não governamental desenhou um panorama dessa realidade em todo o mundo. A concentração de riqueza ainda é muito presente. E aqui no Maranhão, ações vêm sendo desenvolvidas para tentar reverter essa realidade, como nos mostra a reportagem de Aniele Pimentel. Esse flagrante que podemos ver no bairro da Ilhinha, na periferia de São Luís, é um entre tantos por aí. Mas essa discrepância não é um problema exclusivo do Maranhão. De acordo com a última pesquisa da ONG Oxfam, a desigualdade é um problema mundial que tem reflexos por aqui também. Em todo o planeta, isso mesmo, apenas 8 homens possuem a mesma riqueza que os 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da humanidade. Os 6 maiores bilionários concentram a mesma riqueza que mais de 50% da população, um total de mais de 100 milhões de pessoas. Nesse cenário de concentração extrema, as desigualdades tornam-se cada vez mais próximas e visíveis. Exemplo dessa disparidade está no acesso à educação. A pesquisa ela vem justamente ser um diagnóstico para apontar onde essas desigualdades estão se dando. São desigualdades de quê? De riquezas, de acesso à educação, de acesso à moradia, né? E essa riqueza está muito concentrada principalmente nas zonas rurais e nas zonas periféricas, né? Que são regiões em que a assistência do poder público é bem menor. No Maranhão, uma pesquisa realizada em 2015 mostrou que 7 bairros da capital que apresentam as maiores demandas relacionadas às taxas elevadas de mortalidade neonatal, homicídios entre adolescentes e distorção idade-série entraram nesse prognóstico. Algumas políticas públicas vêm sendo executadas para reduzir essa diferença, como a plataforma dos centros urbanos, que é uma contribuição da Unicef em parceria com a Prefeitura e governos estaduais, que busca garantir melhor acesso à educação, saúde, proteção e oportunidades de participação. Dos 10 indicadores acompanhados, nós tivemos um resultado interessante em 6 indicadores, incluindo a taxa de homicídio contra adolescentes, a redução da gravidez na adolescência, né, a distorção idade-série, e a redução da taxa de mortalidade neonatal, entre outros, né? São resultados bastante expressivos, né? Para ainda tentar modificar essa realidade de concentração de renda e, consequentemente, de desastres socioeconômicos como as taxas ruins de mortalidade, homicídio e analfabetismo, o Maranhão vem desenvolvendo o Plano Mais IDH em 30 municípios e esse número será ampliado para 60. Nesse município nós temos ações focadas na área de saúde, educação e renda.
Por exemplo, encontra-se atualmente nesse município a presença da Força Estadual de Saúde, que tem como foco o enfrentamento da mortalidade infantil e mortalidade materna e, ao mesmo tempo, a atenção à saúde básica da população. Tentativas de modificar uma realidade que ainda faz parte do cotidiano do Estado. Também pensando nesse desenvolvimento do Estado, a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão, lançou o edital Inácio Rangel, que tem como objetivo atrair pesquisadores com doutorado para desenvolver estratégias de combate às desigualdades no Estado. As bolsas podem chegar a até R$ 8.000 e mais auxílio de R$ 10.000. No portal da FAPEMA, o www.fapema.br, é possível encontrar todas as informações sobre esse edital e também quem pode participar. E quem vai participar agora comigo desse debate é Marcos Saldanha, para falar sobre esses indicadores sociais. Marcos, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Você acompanhou aí na reportagem da Aniele Pimentel mais ou menos um panorama dessa concentração de riqueza em todo o mundo e alternativas apresentadas tanto pelo Unicef como também pelo governo para tentar auxiliar a tentar resolver esse problema que é grave. A curto e médio prazo, talvez essas medidas não funcionem tão bem. O que pode ser feito? Essa discussão, indiscutivelmente, ela passa pelo âmbito político. Nós tivemos no passado uma discussão considerando que o PIB era o dado mais essencial, que a partir do PIB o Maranhão cresceria e teria uma distribuição de riqueza. Isso não aconteceu. Nessa nova gestão, nesse novo momento político que a gente vive, se entende que o IDH precisa ser melhorado. Daí ações como o programa Mais IDH, portanto, ações políticas. Sem falar que o dinheiro ele passa pelas mãos do político. Você falou em recursos, por exemplo, da FAPEMA, Bolsa de Pesquisa. Então, canetadas liberam recursos para isso ou para aquilo, investem naquilo, nisso. Então, nessa equação, a gente tem um desafio proposto que é diminuir a desigualdade. E essa desigualdade diz respeito à questão da concentração de renda. Você precisa melhor distribuir. Como fazer? Para dar mais educação, para dar mais saúde, para dar mais poder de consumo, porque com mais poder de consumo as pessoas podem empregar mais, quer dizer, a cadeia produtiva toda, ela precisa favorecer muito mais gente, e não como acontece hoje, que é uma concentração. E aí nós temos um sistema eleitoral que é viciado nesse modelo também. A forma do financiamento, como se tinha um financiamento privado inicialmente com as doações, hoje as doações são para partidos, então já tem um teto muito mais baixo. Mas ainda assim, os políticos que são eleitos ainda dentro ao invés de representar em geral os interesses da população, acabam tendo responsabilidades políticas e econômicas com os grupos que os colocaram lá. Então, como romper esse vício? Porque é necessário romper. Então, há de haver um consenso de que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo precisam trabalhar junto para uma nova postura. Porque se você continuar alimentando essa cadeia viciosa hoje, em que poucos ganham, todos irão perder. E é necessário também uma fiscalização efetiva dos órgãos de controle. A gente tem visto hoje muitas ações do Ministério Público, por exemplo, a Controladoria Geral da União também apertando os municípios, o Tribunal de Justiça também punindo prefeitos que são irregulares, mas a gente vê muitas vezes grandes demandas de dinheiro que são desviadas, uma cobrança também muito forte para a devolução desses valores, mas que a gente não sabe, afinal de contas, se o valor é efetivamente devolvido. E se quando ele é devolvido, onde é que é aplicado, se volta para o município e é aplicado efetivamente, para tentar tirar um pouco determinadas cidades muito pobres dessa situação tão degradante. Pois é, esse é um bom exemplo, né? Quer dizer, você tem que, primeiro, trabalhar com a transparência o tempo todo, não só no Estado, mas também nos municípios. Quer dizer, o cidadão precisa saber de onde veio o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que quando um prefeito é punido ou julgado e condenado, a prisão, prisão moralmente é interessante, mas e o dinheiro? O que acontece com o dinheiro? Ele vai ficar preso, mas aquele dinheiro vai ser ressarcido. Aquele que ele tirou da merenda, exatamente, aquele que ele desviou da educação, da saúde, né? Por exemplo. E vai para onde? E vai de que forma? Então, a questão dos fundos que são criados, para onde são destinados? Nós tivemos, por exemplo, no Estado, uma grande vitória. Um trabalho que a Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, conseguiu um trabalho do ano passado, o Estado foi um dos primeiros estados a entrar com uma ação pedindo o dinheiro da multa da repatriação dos recursos. Quer dizer, a turma que sonegava dinheiro, esse dinheiro voltou, né? E pôde ser investido mais de 280 milhões, 286 milhões. É um bom dinheiro para tempo de crise.
Então, dinheiro que estava distribuído igualmente. Pessoas que estavam ganhando e não estavam declarando, não estavam pagando os impostos. Taxação sobre fortunas, por exemplo, é uma das formas. Você precisa tirar de quem tem mais e não de quem tem menos. Então, esse processo ele é importante. Quer dizer, porque quando quem ganha mais contribui mais e paga mais imposto, você garante segurança, você garante educação, saúde, não só para ele, mas para todo mundo. Então, essa mentalidade ela precisa ser compreendida para que todo mundo tenha mais oportunidades. É uma sociedade que a gente não pode pensar utópica de iguais, não é isso. Mas se a gente não garantir um equilíbrio, a gente não vai conseguir ter uma sociedade com o mínimo de convivência, quer dizer, o mínimo de... Então, se fala muito na questão política. Educação política é necessária, mudança política. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. E é importante também lembrar da participação de empresas privadas nesse contexto. Afinal de contas, não se pode só esperar que o poder público, tudo bem, é de responsabilidade do poder público, mas é de responsabilidade nossa de repente também fiscalizar e de repente também cobrar essas empresas privadas que recebem tanto, por que não também investir um pouco na saúde, na educação e nos benefícios que os moradores do Estado têm, dos municípios tanto precisam? Sem dúvida, né? E o cidadão cobrando, mas sobretudo quando ele conhece as ações, né? Então ele precisa conhecer todo o trânsito do dinheiro para que ele possa cobrar se aquele dinheiro de fato efetivamente foi utilizado. Então essa é uma questão importante, porque a gente tem, por exemplo, Lava Jato, você tem uma série de empresas aí, grandes construtoras, então a construção ela tem que ser boa para a população e não só para quem está construindo. É isso então, Marcos. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Jornal do Aguará. Eu que agradeço. Boa noite a você de casa. Bom carnaval para você, viu? Para nós todos, com segurança. É isso aí. Representantes de comunidades quilombolas participaram de um evento no Palácio dos Leões em que foram reconhecidas as suas terras. As propriedades regularizadas eram dos municípios de Presidente Juscelino e Mirinzal. O momento é para celebrar uma importante conquista para a comunidade quilombola do Maranhão. Os títulos de propriedade de terra foram entregues pelo governador Flávio Dino aos líderes das comunidades quilombolas de Santa Teresa, no município de Mirinzal, e povoado de Mirinzal da Julita, que fica em Presidente Juscelino. Era a nossa maior prioridade, era conseguir esse título, né? Porque através desse título a gente vai requerer alguns benefícios, como por exemplo, adquirir algumas casas do programa Minha Casa Minha Vida. A ação faz parte do programa Maranhão Quilombola. No total, mais de 592 hectares de terra foram entregues, beneficiando 62 famílias. Nós temos acompanhado e trabalhado junto com as secretarias para que a gente tenha, num curto período, uma condição diferenciada, né, da que existe hoje nessas comunidades. Para contribuir também com o aumento do mais IDH, aumento do IDH, né, dessas comunidades e do estado do Maranhão como um todo. Acima de tudo, todos esses ganhos vêm na direção principal, que é de valorização da produção, porque os indicadores sociais do nosso estado só vão continuar a ter a melhoria que nós estamos alcançando na medida em que a nossa economia cresça. Indicadores econômicos agora. A Bolsa de Valores caiu 0,67% e foi negociada a 68.589 pontos. O dólar caiu 0,65%. Foi cotado a R$ 3,07. Baixa também no euro de 0,85% e cotação de R$ 3,23. A poupança com aniversário amanhã rende 0,66%. A seguir o noticiário político, as atividades na Assembleia Legislativa e a condenação de mais um gestor por improbidade administrativa. E tem também os destaques do Carnaval aqui no JG. Um instante só.